Bom dia ou boa tarde a todos os companheiros aí presentes. Meu nome é Ricardo Ramos, sou advogado aqui no Brasil, vinculado ao programa de mestrado em Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, sob orientação da professora Vânia Ieta, com quem tive o prazer de escrever esse artigo que eu vou apresentar agora para vocês em linhas gerais. Infelizmente, eu não pude estar presente, mas quero registrar desde já meu agradecimento pela atenção, pela consideração, a todos presentes, e aos membros do comitê do 4º Simpósio de Direito Atual. O nosso trabalho teve como objeto de estudo a relação de duas políticas públicas que nós julgamos fundamentais à implementação de um Estado democrático de direito, que são as políticas públicas do sistema prisional e a política pública educacional. O artigo ele teve como paradigma normativo o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o estado de coisa inconstitucional do sistema prisional brasileiro. O que seria esse estado de coisa inconstitucional? Uma figura até então pouco falada, pouco conhecida pelos operadores de direito. O estado de coisa inconstitucional é o reconhecimento de uma omissão sistemática e estrutural por parte do poder público. Omissão essa que dá causa a uma violação sistemática de direitos fundamentais, como de fato estava e ainda ocorre no sistema prisional brasileiro. A ação que deu causa a esse julgamento no Supremo Tribunal Federal, que tratou do sistema prisional brasileiro, revelou absoluta falência do sistema prisional brasileiro, a falta de investimentos, a falta de agente do Estado na implementação de políticas públicas, até mesmo a falta de vontade estatal do poder público em remediar a situação do sistema prisional brasileiro, o que necessariamente gera condições péssimas do nosso sistema prisional, o que causa necessariamente também a violação de direitos fundamentais dos indivíduos custodiados, inclusive a própria violação da dignidade da pessoa humana. Então, quando temos o reconhecimento de estado de coisa inconstitucional por parte do Supremo Tribunal Federal, cabe à nossa Corte Constitucional propor e exigir a implementação de medidas concretas aptas a efetivamente sanear o estado de coisa inconstitucional do sistema prisional brasileiro. E é nesse cenário que nós fazemos uma parte propositiva no nosso trabalho que busca justamente fazer um alerta à importância da implementação de políticas públicas educacionais dentro do sistema prisional brasileiro. E o porquê da importância da implementação de uma política pública educacional. Essa importância é destacada pela simples leitura de dados do Censo Penitenciário Brasileiro. Eu vou citar alguns dados que destacam o grave déficit educacional da população carcerária brasileira. 17% da população carcerária é absolutamente analfabeta ou foi alfabetizada fora de uma instituição regular do Ministério da Educação. 70% dos presos sequer têm um ensino fundamental completo. 18% apenas ingressam no ensino médio e apenas 7% da população carcerária efetivamente completa o ensino médio. Então veja que nós temos uma omissão de política pública educacional, inclusive anterior ao encarceramento da pessoa. Essa omissão na política pública educacional, quando esse indivíduo ainda era jovem e livre na sociedade, ela então agora deve ser remediada, ainda que de forma tardia, enquanto essa pessoa está sob a custódia criminal do Estado. E é por isso que nós apresentamos uma política educacional como remédio e como um dos elementos aptos à ressocialização.
é justamente com base nesse censo penitenciário, é com base nesse cenário de déficit educacional da população carcerária que nós compreendemos a importância de uma política educacional no sistema penitenciário brasileiro. Diversos estudos, muito bem elaborados, inclusive, tratam desse déficit educacional como um dos motivos para a entrada no crime. Nós, inclusive, optamos por não entrarmos com muita profundidade nessa questão, até para o trabalho não ficar muito extenso. Mas nós podemos sim compreender que, se ao menos o déficit educacional for minimamente reduzido nesse período de custódia, a ressocialização do preso vai ser, sim, ainda que minimamente implementada. A educação, ela é sim um dos elementos aptos à ressocialização do preso. Nós destacamos em nosso trabalho 3 aspectos que nós julgamos aptos a facilitar essa percepção da importância de uma política educacional. O primeiro aspecto é que, através de uma educação, o preso ele conquista e desenvolve a sua própria capacidade intelectual para que ele mesmo se reconheça como cidadão e parte da vida em sociedade, o que, por consequência, evita a prática de atividade antissocial. Por que nós trazemos essa relação entre educação, capacidade intelectual e reconhecimento de cidadania? Vamos lembrar os níveis de analfabetismo da população carcerária. Ao nosso sentir, é muito claro que uma pessoa que não consegue ler, escrever ou minimamente se comunicar vai ter dificuldade para viver em sociedade, vai viver à margem dessa sociedade. A pessoa, para que não pratique uma atividade antissocial, ela precisa se reconhecer minimamente como parte daquela sociedade. Por isso que nós julgamos fundamental o desenvolvimento educacional para um efetivo exercício de cidadania, para que o indivíduo se perceba enquanto parte de uma sociedade e que ela não pode agredir aquela sociedade. Um segundo ponto que nós trazemos no nosso trabalho é a preocupação com a saída desse indivíduo do sistema prisional e a obtenção de uma atividade lícita regular. O mercado de trabalho, sempre muito competitivo, especialmente em um país como o Brasil, um país ainda em desenvolvimento, com nível de desemprego altíssimo, é fundamental para a obtenção de uma posição no mercado de trabalho um mínimo de qualificação educacional. Além do próprio estigma de ex-presidiário, o indivíduo ele já carrega o seu próprio déficit educacional, que precisa ser remediado. E por que não suavizar esse problema e qualificar o indivíduo, ainda enquanto preso, para que ele consiga uma posição melhor no mercado de trabalho? O poder público ele precisa compreender melhor esse ciclo prisional, inclusive a saída do preso e o risco de reincidência criminal. Há uma posição no mercado de trabalho que pode ser obtida através de uma qualificação educacional, ela auxilia sim na ressocialização desse preso para que ele não volte a incidir em uma atividade criminosa. E por fim, o terceiro ponto que nós destacamos tem por base a pesquisa do professor Leonardo Julião, professor da Universidade Federal Fluminense, que realizou entrevistas no sistema prisional e verificou que uma das maiores reclamações dos presos é justamente a ociosidade no presídio. Os presos reclamam muito da falta de atividades em geral no sistema prisional, atividades educacionais, laborais, culturais, recreativas, que realmente são quase que ausentes na realidade intramuros. Talvez, a nossa expectativa e o alerta com esse trabalho é que uma atividade educacional, um trabalho em grupo ou simplesmente uma sala de aula, uma atividade em sala de aula, seja capaz de minimamente auxiliar no desenvolvimento da pessoa que se encontra nessa situação
prisional, uma situação absolutamente infortuna e degradante. Em linhas gerais, até pelo avançar da hora, precisamos concluir. Essas são as nossas considerações sobre política educacional e a sua relação com o sistema prisional. Fica aqui o nosso alerta aos poderes públicos para a necessidade de implementação de políticas públicas sérias no nosso sistema prisional para que esse grave déficit educacional da população carcerária seja minimamente corrigido para uma efetiva ressocialização do preso, que deve ser o grande objetivo da aplicação da repressão estatal através de uma sanção que limita a liberdade do indivíduo. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia ou boa tarde a todos.